Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, eu sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu estou tendo o prazer de ter aqui um convidado maravilhoso, Robson Mendonça. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Alex? Como é que tá, meu amigo? Há quanto tempo, hein? Vamos falar com você aqui nesse novo momento. Não vou falar que você foi meu professor, eu vou falar que você é velho, né? Fala que você é meu amigo de profissão. Na verdade, ele já está meio jurássico mesmo, mas estamos aí, né? Hoje vamos falar de PRF na odontologia. Robson tem uma vasta experiência nesse assunto, ele trabalha com isso desde 1998. O que é PRF para quem está assistindo a gente? O PRF, como a própria sigla define, essas letrinhas é fibrina rica em plaquetas. É uma técnica que se consiste basicamente em extrair uma amostra de sangue do paciente, levar isso para uma centrífuga, fazer a seleção dos elementos do sangue pela gravidade, um processo de centrifugação, e esses elementos, as plaquetas, os leucócitos e as próprias frações do plasma são utilizadas durante um procedimento de cirurgia para estimular a cicatrização ou reparo, acelerar o processo de cicatrização, ou mais recentemente vem sendo utilizado muito nos procedimentos estéticos também, para estimular colágeno, hidratar a pele e ter outras possibilidades terapêuticas que elas são enormes. Conta um pouco da sua experiência que você teve, Robson. Você tem, na verdade, desde 1998 trabalhando com isso. Essa oportunidade de trabalhar com os agregados plaquetários veio para mim na odontologia, especificamente em 1998, 1999, quando eu estava fazendo minha pós-graduação em implantodontia. E aí eu fui convidado pelo professor a desenvolver um trabalho de finalização de curso, tão temido TCC, justamente nessa área. Porque como eu era técnico em laboratório de análises clínicas, que foi a minha formação de segundo grau, ele observou nisso uma similaridade com o assunto que ele estava estudando. E aí ele disse, olha, você quer desenvolver esse trabalho? E foi uma oportunidade fantástica, porque a gente acabou, de 1998 a 2000, trabalhando muito fortemente junto aos hospitais, aos hemocentros, e usando uma técnica que era uma técnica, digamos assim, um pouco mais complexa de se fazer. E a gente desenvolveu esses protocolos, fizemos algumas publicações, mas eu decidi interromper o uso clínico naquele momento, porque a gente ainda não tinha a regulamentação do Conselho de Odontologia para uso. O que hoje já é presente, o que hoje já está permitido, já existe a resolução do Conselho Federal de Odontologia que nos autoriza a fazer. Então, de 2006 para cá, com o trabalho do Chocrum, a gente então retomou isso de uma forma muito intensa e deu esse boom que a gente está verificando hoje. Então, uma pessoa que pensa que é um assunto novo, não é um assunto novo, já tem vários artigos publicados em relação a isso. Como se classifica os agregados plaquetários? Então, em função desse pequeno breve histórico que a gente conversou, basicamente a gente tem os agregados plaquetários de primeira geração, ditos de primeira geração, que foram preconizados pelo professor Marques e seus colaboradores. E se caracteriza pelo uso de anticoagulante dentro dos tubos de coleta. E mais recentemente, o professor Joseph Chocrum desenvolveu a segunda geração dos agregados plaquetários autólogos, onde ele usou uma técnica mais simplificada sem o uso de anticoagulantes dentro dos tubos de coleta. E isso criou duas metodologias de trabalho bastante distintas e bastante seguras. Para que servem agregados plaquetários autólogos? A aplicabilidade dos agregados plaquetários autólogos é realmente muito ampla. Inicialmente, ela foi utilizada pensando em acelerar os processos de reparo em cirurgia maxilofacial. Em seguida, ela evoluiu bastante para os campos da medicina, da ortopedia, da cirurgia traumatológica, da própria implantodontia, da periodontia, na odontologia, e também alcançou os trabalhos em estética. Mas onde eu acho mais encantador, por incrível que pareça, é na generação de feridas abertas, em úlceras de decúbito, os pacientes que sofrem com úlceras crônicas por longos períodos de tempo. O professor Chocrum que mostrou nos seus trabalhos a possibilidade de tratar esses pacientes desse sofrimento de anos com feridas crônicas que não se caracterizavam utilizando essa tecnologia. E então as aplicações são limitadas, tanto na cirurgia como na estética. E recentemente tivemos uma aplicação bem
digamos assim, midiática, né? Quando o próprio Neymar foi submetido à terapia numa fratura que ele teve, né? E utilizaram a tecnologia do plasma rico em plaquetas dele também. E como é que eles agem, Robson? É isso. Basicamente, a ideia da técnica, ou a estratégia técnica dessa metodologia é concentrar plaquetas em pequenos volumes de sangue. Então, você utiliza uma amostra sanguínea reduzida, centrifuga, coleta a parte superior do tubo, ou sobrenadante, como a gente chama, e ali você vai ter uma concentração maior de plaquetas e leucócitos. E essas células podem ser transferidas para o local da cirurgia, para o local da ferida, né? E otimizar o processo de reparo, ou acelerar o processo de reparo, criando condições para que o próprio corpo se autocure de uma maneira mais pronta, mais rápida. Basicamente essa é a ideia. O mecanismo é bem complexo, mas para esse momento da gente, eu acho que isso talvez explique a ideia do que é você selecionar células que auxiliam no processo de cicatrização e transferi-las direto para a ferida. Eu acho isso simplesmente fantástico. Também tem a questão do fator de crescimento, né, Robson? Isso, bem lembrado. A presença dos fatores de crescimento que são liberados pelas plaquetas, essas plaquetas, elas contêm no seu interior fatores de crescimento e eles são liberados no leito, estimulando todo o processo de reparo, ou seja, a mitogênese, a aceleração vascular e principalmente a neoangiogênese. O que quer dizer isso? A formação de novos vasos, que é o passo inicial para todo o processo cicatricial do corpo humano. Isso que você acabou de falar é o papel do fator de crescimento, né? A ação de um dos fatores de crescimento presentes, né, que é o fator de crescimento angiogênico, ele está presente também quando você coloca lá e a plaqueta libera. Existem vários fatores de crescimento que a plaqueta libera, com os nomezinhos estranhos, como PDGF, IGF, TGF-beta, enfim, existe uma classificação científica bem interessante. Mas, basicamente, é você pegar uma célula que contém sinalizadores internos ou citocinas, e essa célula, a plaqueta, quando colocada na ferida, libera esses sinalizadores e eles estimulam os processos de cicatrização. Então, eles aceleram os processos de cicatrização, ajudando o próprio corpo a se curar. Essa que é a ideia. Ô, Robson, e o paciente que está assistindo, o profissional que está assistindo, tem as recomendações que a gente passa para o paciente antes de fazer a coleta, né? Que é bastante importante isso aí. Com certeza, esse é um ponto fundamental, né? A análise pré-clínica, né, ela é extremamente importante, porque a anamnese, a avaliação da qualidade da saúde do paciente, para que a gente possa saber a qualidade do produto que nós vamos utilizar. O sangue, ele é autólogo, tudo bem, eu ouço muito essa colocação, mas ele é autólogo, não tem nenhum problema, porque é da própria pessoa. Verdade, essa é uma grande vantagem. Porém, a gente precisa entender que o indivíduo que foi para uma noitada anterior, bebeu bastante álcool, né? E no dia seguinte, pela manhã, ele vai direto da vibe para a sua cirurgia. A gente há de convir que esse indivíduo, ele está desidratado, e esse indivíduo não vai conseguir lhe oferecer uma matéria-prima de qualidade. Da mesma forma, se aquele indivíduo participou de um churrasco no dia anterior, e comeu bastante gordura, aquela picanha maravilhosa, ele abusou a semana inteira, ainda mais agora nessa época de pandemia, que está todo mundo dentro de casa comendo como os loucos, né? A gente tem que controlar um pouco isso. E aí ele vai chegar com sangue mais carregado de lipídios. Então esse sangue não vai ter aquela mesma característica. A mesma coisa com o açúcar. Se você come demais, você vai ter uma hiperglicemia. Então o que é importante que o clínico entenda e o paciente entenda? Quando ele vai para um procedimento, ele vai fazer uma coleta de sangue, ainda que para uma doação, ele tem que estar saudável, ele tem que estar hidratado, ele tem que estar bem alimentado, não no dia do procedimento, mas nos últimos dias, nos seus 3, 4 últimos dias, para que ele possa oferecer uma matéria-prima de qualidade, equilibrada, balanceada, porque o sangue é muito dinâmico, ele responde a todas as ações que nós sofremos do meio o tempo inteiro. Paciente diabético, nem pensar, descompensado, não pode fazer, né? Se o paciente tem alguma patologia de base, é importante que ele esteja compensado antes. Isso
submeter a qualquer procedimento. Essa é uma regra que a gente utiliza, você sabe muito bem disso, e a gente tem aquela classificação de risco dos nossos pacientes, né? Então, o paciente que se encaixa numa classificação de risco, que ele tem comorbidades, que ele tem patologias associadas, que ele tem fatores de risco associados, isso deve ser respeitado pelo clínico, naturalmente. Mas uma vez o paciente estabilizado, com a sua condição médica equacionada, é possível trabalhar com pacientes diabéticos, é possível trabalhar com pacientes que estejam em equilíbrio. Agora, pacientes desequilibrados, do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista de homeostasia corporal, ou seja, do ponto de vista de saúde, porque, em uma linguagem mais simples, significa dizer que o indivíduo é diabético e ele está totalmente controlado, compensado, ele é um paciente apto para submeter aos nossos procedimentos. Se esse paciente ele está descompensado, ele não está usando as medicações, ele está com os níveis glicêmicos altos, então esse é um paciente que não está adequado para o momento da cirurgia. Então ele está inoportuno naquele momento. Mas se ele se tratar, se cuidar, ele volta a ser oportuno. Então o clínico e o paciente têm que estarem atentos a esse exato momento de manejo com segurança do seu paciente, que é comprometido do ponto de vista de saúde sistêmica. Bastante importante. Ô, Robson, você já falou no início aqui da nossa gravação, mas eu queria que você reforçasse um pouquinho. O dentista tem autorização para fazer esse tipo de técnica? Fale aí mais um pouquinho. Excelente colocação, Alex. As pessoas têm dúvidas sobre isso, mas a odontologia está absolutamente regulamentada. Desculpe, Robson, é porque os pacientes ficam assustados, né? Você não tirar aqui da minha veia sangue, que é isso? Espera aí. Verdade, a gente passa por isso em certos momentos e até mesmo o desconhecimento até de alguns órgãos fiscalizadores no interior, em algumas regiões, às vezes tem dificuldade com os colegas. Quando, na verdade, basta consultar lá a página do Conselho Federal de Odontologia em que existe uma resolução que regulamenta e autoriza o uso da terapia dos agregados plaquetários odontólogos para os cirurgiões dentistas. Isso não é algo novo, está disponível no site do CFO e qualquer profissional de saúde pode acessar isso, qualquer pessoa pode acessar isso e ver lá que o dentista está absolutamente autorizado. A única coisa que se exige é que o profissional tenha uma capacitação para tal. Então ele tem que fazer algum tipo de curso de capacitação para isso, uma vez que a tecnologia ela foi autorizada recentemente, por assim dizer, e muitos dos nossos cursos de graduação ainda não incorporam isso na formação do cirurgião dentista. Então o dentista precisa passar por uma capacitação, mas isso também está previsto nessa resolução do Conselho, ou seja, de forma direta e objetiva, o dentista não só pode, como tem total competência para realizar a coleta hoje em dia. Bom, e os instrumentos que são utilizados nessa coleta, quais são, Robson? Mas são os mesmos que são utilizados numa coleta clínica laboratorial. Segue-se o mesmo rigor de uma coleta clínica laboratorial. O que é importante pontuar é que o dentista precisa utilizar a técnica da coleta a vácuo, né? Ou seja, a nossa regulamentação prevê a coleta a vácuo, o sistema fechado. O sistema aberto ele deve ser limitado aos locais de bancos de sangue, de laboratórios, de hemocentros. O sistema aberto, ou seja, com agulha, ele não está autorizado para o uso do dentista. Essa é uma recomendação sanitária. Vai ter a centrífuga também, né? Que vai ficar, é pequena, é menor do que o laboratório. Nós precisamos de alguns equipamentos, como uma centrífuga, um kit para poder manusear isso na cirurgia, alguns instrumentos para manusear na estética, mas todos esses instrumentos são necessários, tal qual como a rotina que o dentista tem para utilizar outras coisas, para fazer um tratamento funcional, para fazer instalar um aparelho ortodôntico. Então a dinâmica ela é respeitada dentro dos mesmos princípios técnicos que são previstos para qualquer técnica odontológica. O paciente que está assistindo a gente, Robson, quais são as aplicações clínicas que o PRF é utilizado na odontologia? Bom, eu vou tentar separar dentro do nosso eixo odontologia. Na cirurgia, nós utilizamos muito em cirurgias de terceiros molares para poder reduzir o sangramento, para reduzir a dor, para reduzir o inchaço do nosso paciente. Ele pode ser utilizado em cirurgias gengivas, junto com os enxertos gengivais, com as feridas das áreas doadoras, protegendo aquelas áreas, reduzindo
sofrimento, a dor do paciente naquela área. Ele pode ser utilizado junto com procedimentos cirúrgicos de raspagens, acessos ósseos, cirurgias periodontais de um modo geral. Pode ser, é bastante utilizado na implantodontia, né? Nas cirurgias do enxerto do seio maxilar, associado ou não a implantes dentais. E faz membrana, né? Faz uma membranazinha. Com membranas, isso, perfeito. Com membrana é espetacular, porque os dentistas que porventura estejam nos assistindo, essa é uma das minhas linhas de maior paixão atualmente, que é o manejo de membranas com fibrina autóloga. A gente tem desenvolvido uma tecnologia muito peculiar quanto a isso em relação às membranas de colágeno. Facilita muito o trabalho do dentista, otimiza o tempo dele, assim como para agregar enxerto, que é uma coisa que eu acho fantástica, independente das discussões filosóficas, porque quando nós ganhamos tempo num procedimento cirúrgico, nós diminuímos o sofrimento de cadeira do nosso paciente, o tempo de cadeira do nosso paciente, então nós levamos conforto ao nosso paciente. E essa tecnologia, ela me permite hoje reduzir custos, levar conforto ao meu paciente. Então as aplicações são limitadas. Mais recentemente, na área de estética, isso tem sido um boom muito grande, né? No estímulo de colágeno, no preparo de pele, até como preenchedores, estudo alguns preenchedores ou como auxiliar em alguns preenchedores. A gente vem trabalhando bastante junto com isso. Na verdade, eu auxilio uma colega, a doutora Viviane Rabelo, que é uma expert em off, e a gente tem desenvolvido já há alguns anos uma parceria com a Thaís. Eu entro com a parte biológica e ela com a parte técnica. A gente vem conversando bastante sobre isso. Então, é uma área que, embora eu não me lide diariamente na minha rotina, mas eu tenho convivido com ela do ponto de vista docente de forma muito próxima. E eu tenho visto os benefícios que nós conseguimos com isso. E, importante pontuar, o dentista está absolutamente autorizado, absolutamente legalizado e, uma vez devidamente preparado, não há dúvida da competência técnica do profissional para a execução dessa técnica. Que maravilha. Estou tendo a oportunidade de passar para o paciente aulas com verdadeiros profissionais. Obrigado, Robson. Você aqui realmente deu uma aula para todos nós, de uma forma simples. Eu que agradeço pela oportunidade. Estreando aqui nesse mundo das lives, dos YouTubes da vida, né? A gente também acaba aprendendo a validade desse novo momento de comunicação, ainda mais estando com você, uma pessoa que a gente tem um carinho tão especial, uma história tão linda, de conquista e paixão pela odontologia. Você está de parabéns pela sua iniciativa. E o caminho que está por vir, com certeza. Você ainda tem muitas flores para colher, André, para ir para frente. A gente fica muito feliz, Alex, que você tem tudo. Obrigado, meu amigo. Robson, nós vamos deixar aqui o seu contato e do seu consultório. Robson tem um consultório lá em Feira de Santana, interior. A Princesa do Sertão. Do Sertão, Princesinha do Sertão. Vamos deixar aqui embaixo o contato de Robson. Se vocês quiserem mais informações, podem buscar lá. Obrigado, Robson. Será um prazer, Alex. Muito obrigado pela oportunidade. Fique com Deus. Espero que a gente tenha, de alguma forma, ajudado a esclarecer algumas informações sobre esse tema. Tá? Prazer enorme estar com você. Fica com Deus. Um abração. Até mais. Tchau. Até mais.